Que o Senhor continue nos agraciando com a sua palavra, a sua porção desta hora, né? Que o Senhor visite a vida do Moacir agora com grande graça, unção e o abençoe nesse momento. Fique à vontade, Moacir. Amém. Irmãos, eu vou iniciar lendo um texto que está em 1 João 1, de 5 a 7, rapidinho. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando a gente pensa em luz e trevas, né? A gente logo analisa esse aspecto aí dessas duas oposições à luz da ciência da natureza, né? De uma maneira que a gente pensa que a treva, a escuridão, a noite, o dia, entendendo aí um como contrário de outro, que não é uma verdade absoluta, que essa treva ela não consegue se opor à luz, porque quando a luz brilha, imediatamente ela expulsa as trevas, né? A exemplo essa imagem que eu tenho atrás de mim, né, muitas estrelas que nós enxergamos hoje, muitos brilhos de estrelas, são de estrelas que não existem mais há milhões de anos, segundo a ciência, né? E ela vem com um brilho até nós para nós hoje, né? Então, um dos jeitos de a gente analisar luz e trevas é usando a ótica, né? Usando ciência da natureza, física. E o outro aspecto é usar o nosso intelecto, ou mais espiritualidade, para pensar a treva como algo nebuloso, algo que pertence mais a algo maligno, e a luz como algo benigno, de maneira que quando nós nos aproximamos de Deus, nosso desejo é de ver a luz, né? Quem estudou aí prestou um pouco atenção nas aulas de história, no ensino fundamental 2, ensino médio, vão perceber que tem um período da história que é chamado de Idade das Trevas, a Idade Média, né? Então, a que se referia isso? Que não teve sol, que nós passamos um longo período da nossa história sem luz solar, ficamos na escuridão, sem brilho? Não, se refere à ausência da divulgação da cultura produzida pela humanidade aos seres humanos, quer dizer, tudo foi interrompido, foi minimizado. Então, com relação ao conhecer as coisas, conhecer a cultura, a humanidade ficou nas trevas, ou seja, não havia conhecimento. E esse conceito aí, segundo de luz e trevas, que não é o da física, né? Nem da ciência da natureza, portanto, é uma coisa que a gente não costuma pensar tanto ou relacionar com a nossa relação com Deus, nossa vida espiritual com Deus. Então, porque nós sempre vamos pensar, assim, quando a gente fala Deus é luz, você imagina uma luz brilhante, forte, né? Você nunca vai imaginar Deus é conhecimento, nele está toda a informação, está toda a sabedoria. E à medida que eu me aproximo de Deus, então, é que ele se revela a mim, a luz vai sendo revelada. Então, quando eu conheço a Deus, eu conheço a luz. Mas assim, eu não posso ser levado sempre a pensar que é uma luz que brilha, mas assim, é o conhecimento da presença de Deus, da essência de Deus ou da sua natureza. Aí eu conheço Deus na sua essência e nos seus atributos, à medida que eu o busco e ele se revela a mim. Então eu vou me achegando à luz de Deus, né? Você já deve ter ouvido muito o termo caixa preta, né? Caixa preta referido aos aviões que caem, e etc, né? Então, por que ela é chamada de caixa preta? Porque até o momento que alguém não consegue abrir e obter as informações a respeito do acidente, a pessoa que investiga o acidente está no escuro. Quando ele consegue abrir a caixa preta, então ele recebe as informações e consegue entender por que ocorreu aquele acidente. Essa seria a função
da caixa preta, que na verdade nem é preta, né? Ela é preta porque ela deixa quem investiga no escuro até o momento que se revela o seu conteúdo, né? Então, pense em Deus como um ser que, quando se relaciona com você, ele quer se revelar-se. E ele não tem uma caixa preta que fica fechada permanentemente ou que se perde por falta de informação. Deus ele é aberto no sentido de mostrar-se e de revelar seus atributos a nós. E só é possível relacionar-se com Deus se ele se revela a nós e se estamos na luz do conhecimento de Deus. E a mesma situação ocorre no relacionamento com os irmãos. A Bíblia nos diz em outros textos que quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, está mentindo. Porque uma coisa revela a outra. Então, à medida que Deus deixa-se algo que não é mais uma caixa preta, é algo revelado a você, você também adquire parte desse atributo de até conhecer aquilo que está nos irmãos, por convivência, por relacionamento, etc. Isso aparece muito quando Jesus se relaciona lá com os fariseus, os saduceus, um grupo da política, outro grupo da religião forte, e Jesus olha o que está no coração, ou na situação com Nicodemos, que Jesus olha aquilo que está lá no coração. Não existe uma caixa preta. Uma época eu nunca usei isso numa pregação, mas foi uma cena de filme. Normalmente eu aprendo muito assistindo filme, que falou muito comigo, que foi no filme Avatar. Já assistiram o filme Avatar? Acho que é da época de 2009, 2010, uma coisa assim, há muito tempo atrás. Mas teve cenas assim, tão marcantes para mim naquele filme que até hoje eu faço reflexão sobre isso sem falar muito sobre isso com as pessoas, né? Então, à medida que aquele ser, o ser humano que assume a posição de um avatar para conviver com os Na'vi, o povo que vivia lá na Pandora, naquele mundo que existia, tudo vai se dando a conhecer, né? Aquela pessoa. E ele chega a um tal momento que ele prefere ser aquele ser, o avatar, do que voltar a ser humano, porque o ser humano dele era muito imperfeito. Ele era um cadeirante e, como avatar, ele tinha a mobilidade que ele desejava, ele se sentia de novo, digamos, útil, em movimento, né? E uma coisa interessante que acontecia é o seguinte, que quando eles queriam dizer para alguém que amava a pessoa, eles não diziam eu te amo, eles diziam eu te vejo. Então, chega uma hora que há uma intensa declaração de amor entre o moço e a mulher lá do Avatar, os azuizinhos, que eles se revelam, mas eles não dizem a palavra eu te amo, eles dizem eu te vejo, né? Então, eu penso que quando você diz para um irmão seu eu te amo, isso é genuíno, equivale a dizer para ele eu te vejo, eu te conheço, eu te percebo, você não é uma caixa preta para mim. E creio que é por isso que a Bíblia nos ensina que não é possível a gente dizer que ama a Deus sem conhecê-lo, né? E também não é possível dizer que ama a Deus e não amar o irmão, porque isso se torna uma mentira, porque tudo se revela nesse amor. Então, se você conhece a Deus, conhece o irmão, e acaba conhecendo até detalhes de sua fraqueza. Eu me lembro de ter experiência com Pedro, Carlos Augusto, o Araripe, de a gente estar num diálogo e eles falarem coisas para mim a respeito da minha vida, eles estavam conversando e falando, e era Deus que estava revelando. Eu não tinha aberto minha caixa preta, quem abriu foi Deus. E se pensarmos bem, todos nós temos uma caixa preta que a gente tem uma dificuldade imensa de abrir para os outros, mas na luz de Deus, isso tudo é possível. Já falei demais, né? Mas assim, pensem nisso, que essa luz nos permite enxergar Deus e o outro. E aí derruba até aquela questão que nos leva à dificuldade de entender quando estamos institucionalizados ou não, de compreender o outro nessas circunstâncias e de tê-lo como irmão, como alguém com quem eu possa relacionar. Amém? Então, a luz de Jesus permitirá que ele devende a caixa preta dos indivíduos com os quais nós convivemos. É basicamente isso, irmãos, não vou me alongar mais, que acho que já falei muito.
Amém? Eu devolvo a palavra para os irmãos. Bem, alguém quer colaborar sobre isso que acabamos de ouvir? Rapidamente, fique à vontade. Eu queria fazer uma colocação. Primeiro que muito bom ouvir você falar, Moacir. Eu acho que você nem se lembra de mim, porque quando eu entrei no grupo eu ainda era criança e eu ouvi muito você ministrar no começo, nessa questão do evangelismo e tudo mais. E o que eu queria falar sobre o tema, eu fiquei pensando bastante quando o Moacir estava falando, e já foi também algo que eu fiquei pensando quando o Pedro estava falando sobre sofrimento, mencionou Jó, né? Essa questão de nós conhecermos os atributos de Deus, a essência de Deus, deixar que Deus se revele a nós para que nós possamos conhecê-lo de fato, principalmente porque a gente fala muito sobre Deus, né? E vem muito de encontro isso que o Moacir está falando. Durante esse ano, eu estava fazendo o estudo, a leitura da Bíblia, acompanhando o Haroldo, e uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, eu vou ler rapidinho aqui, é só 2 versículos aqui de Jó, está lá em Jó 42, o verso 7 e o verso 8. Eu já tive vontade de falar isso quando o Pedro falou, não falei, agora o Moacir está entrando no mesmo assunto, eu acho que é legal dividir. Então ele diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vá agora até meu servo Jó, leve 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó, né? Então a gente conhece a história, a gente sabe que os amigos de Jó falaram ali um monte para Jó, cada um deles, né? Aqueles discursos enormes. E em algumas traduções está não falaram o que é certo ao meu respeito, em outras está não falaram o que é verdade ao meu respeito. Então, assim, foi algo que tocou muito no meu coração nesse sentido, assim, e que é bem isso que o Moacir está dizendo, nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer a essência de Deus, os atributos de Deus, para quando nós falarmos sobre Deus, nós falemos sobre Ele, o que é verdade sobre Ele, né? Aquilo que realmente Deus é, porque muitas vezes nós dizemos coisas, tem relação ao que o Pedro está falando do sofrimento, às vezes a gente quer explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo, porque é vontade de Deus, ou porque Deus quis assim, ou porque... E às vezes acho que Deus olha e fala, não é nada disso que vocês estão falando, assim, né? Vocês nem sabem. Como no caso de Jó. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, ninguém sabia o porquê, né? A não ser Deus, né? As pessoas estavam naquela conversa. Então, assim, achei muito interessante essa questão e queria deixar registrado esse trecho, né? Dessa questão da importância realmente da gente conhecer o nosso Deus, para que a gente possa dizer coisas que são verdade a respeito dele, né? Amém. Obrigada, Moacir. Muito bom. Obrigado do complemento também. Essa palavra me fez lembrar, eu acho que era Eliasaf que falava, que a gente às vezes olha o nosso irmão com o olhar da carne, né? E nós devemos olhar nosso irmão como Deus vê, com o olhar de Deus. Então essa palavra me fez lembrar isso, né? Às vezes a gente quer olhar com toda a nossa carnalidade, né? Mas nós temos que olhar com esse olhar divino. E hoje também está faltando essa compaixão, né, Renata? Essa compaixão das pessoas, né? Então você vê as pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? E infelizmente isso tem acontecido até dentro da igreja, né? Que era um lugar de amar, de aconchegar o irmão, né? Então, obrigado, Moacir. Essa palavra aí me tocou bastante. E a tempo, eu lembro de você sim, Rosana, tá bom? Tá com o microfone desligado, Rô. Desculpa. Eu sou meio ruim na tecnologia. Nossa, Moacir, então você tem boa lembrança, que deve fazer uns 30 anos já, né? Que era a época que você ministrava por aqui, tudo. Legal, que bom. Que bom. Aprendi muito com você também. Eu também lembro de você, viu, Rosana? Pequena, né? Participando do PROE. Legal, que bom. Estamos aqui ainda juntos, caminhando juntos para a glória de Deus. Amém.
Oi, queridos, e se me permitem, aos que ainda estão aqui nessa sala tão maravilhosa. Moacir, muito bom te ver, eu te vejo e eu te sinto. Enquanto o Moacir ministrava, eu estava lembrando da palavra que nós já lemos, conhecemos e cantamos tantas vezes. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E os nossos olhos têm contemplado a Deus. Deus tem se tornado presente e vivo no nosso meio, na nossa vida. Mas eu quero destacar que é maravilhoso poder vê-los. A gente se conhece, a gente não temos nos visto, né? Com circunstâncias diversas. Mas ainda que deste modo, né, que a tecnologia nos permite, é muito bom vê-los, contemplar a face e ouvi-los, quanto mais e ainda com Deus. Essa relação é perfeita e plena. Amém. Vamos orar. Então, fique aberto, abra o seu microfone, né? E faça a sua oração, né? Que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, nesse exato momento, às 15 horas, vamos conhecer um pouco mais do Senhor. Amém?